Machismo. Sempre que essa palavra surge, já aparece um monte de homens revoltados com garfos, tochas e pedras, querendo queimar tudo quanto é bruxa que aparece pela frente. Se você pegou a referência, parabéns. No vídeo de hoje, eu quero dar uma geral nesse assunto e falar de algumas coisas que muita gente não fala. Se você, por algum motivo, ainda não entende a questão do machismo, eu te peço que assista esse vídeo de mente aberta. Porque embora tenha sim algumas feministas radicais que vivam para atacar homens, elas não são a maioria e não deveriam definir como você se sente sobre esse assunto. E eu quero mostrar como isso também afeta nós homens, e de maneira muito profunda muitas vezes. Então eu peço, só me ouve. Sim, a gente vive numa sociedade machista pra cacete. Sim, todo mundo tem atitudes machistas, muitas delas inconscientes, muitas delas bastante conscientes. A gente já cansou de ouvir falar de como a mulher é silenciada, de como ocupa poucos cargos de liderança, de como a média salarial é menor, de como mulheres em geral assumem jornadas duplas de trabalho em casa e na rua. Mas a gente, principalmente homens, não costuma ouvir a origem disso e como isso se refletiu na realidade que a gente tem hoje. A relação entre homens e mulheres nem sempre foi desbalanceada como a gente conhece. Em muitas sociedades, ela nunca foi desbalanceada, inclusive. A imensa maioria dos nossos valores vieram do nosso passado religioso. A Bíblia, que é de onde a gente tira a maior parte dos nossos dogmas sociais, tem várias passagens de silenciamento ou apagamento da mulher na sociedade. Em 1 Coríntios 14, por exemplo, tem uma passagem que fala que a mulher não pode falar na igreja e não pode aprender nada que não seja em casa. Em Tito 2, tem uma passagem que fala sobre como a esposa deve se sujeitar ao marido, ser boa dona de casa e casta, ou estaria ofendendo a Deus. E isso se refletia na sociedade. Se você pega, por exemplo, a sociedade britânica de séculos passados, as mulheres não só não podiam estudar, como não tinham direito à herança. Sua única função ao crescer era arrumar um marido. É sério. Se um homem nobre morresse e ele não tivesse filhos homens, seus bens ficavam para o sobrinho mais velho, e era ele quem decidia o destino das mulheres da casa, inclusive da esposa do nobre. Então, sabe essas festas de 15 anos que as meninas adoram fazer? A função delas, ou melhor, dos bailes de debutantes, era apresentar a filha para a sociedade, ou seja, era o pai oferecendo a filha para os solteiros da região. Será que se os pais soubessem dessa origem hoje, eles ainda continuariam fazendo essas festas? Esse costume se espalhava por várias sociedades, assim como o casamento da filha com um nobre de outra família em troca de dotes. Isso também acontece até hoje. Ou seja, a mulher era uma mera moeda de troca. A gente avança no tempo e tem aqueles admirados casamentos para sempre, tão usados como exemplo em detrimento das relações líquidas que a gente vive hoje. O que o povo não pensa é que a mulher, nessas relações antigas, não tinha escolha. Ela saía da casa dos pais direto para a casa do marido. E, como o papel da mulher era cuidar da casa e o do marido era prover os bens, ela não tinha autonomia para tomar suas próprias decisões. Principalmente porque uma mulher desquitada era uma pária social. Outro costume que existe em muitas comunidades até hoje. Então, ela tinha que aturar os maus-tratos, traições e tudo de ruim que podia vir de uma relação que hoje a gente conhece como abusiva. E aguentar calada, como uma boa mulher de Deus. Mas talvez você já conheça todo esse lado da história. Mas agora eu quero falar sobre como isso afeta a nós, homens. Eu dei a sorte de ter sido criada por mulheres fortes, minha mãe e minha avó, e por um homem muito digno, meu avô. Meus pais eram separados, então eu tinha contato menos frequente com meu pai, que mora em outro estado. E isso me fez ser menos machista do que a média da minha geração, o que não deixou de ser um problema para mim, já que era como se eu enxergasse a Matrix de fora. Será que essa referência ainda faz sentido hoje? Nem sei se as pessoas ainda conhecem Matrix. Mas ainda assim, eu era muitas vezes forçado a jogar as regras do jogo. Então, homem, essa parte do vídeo é para você. E para as mulheres de mente aberta que querem entender pelo menos um pouquinho de como a gente vira quem a gente é.
Cara, pensa quantas vezes, quando você era moleque, tipo, sei lá, 11, 12 anos, você ouviu a pergunta, e as namoradinhas? Assim mesmo, no plural. Sempre no plural. Eu me lembro claramente de uma vez ouvir essa pergunta do meu pai e começar a enumerar as meninas da minha sala que eu achava bonitas. Isso é sério. E isso acaba me levando para outro ponto delicado, pelo menos da minha geração. Todo mundo perdeu a virgindade muito antes de ter perdido de fato. Não entendeu? Eu explico. Eu, com 14 anos, já contava altas histórias de como eu tinha transado com várias meninas. E eu só fui transar com 16. E o mais ridículo é que depois a gente descobre que todo mundo mentia. Uma mentira compartilhada e que só acontecia porque era forçada pela nossa cultura. Ninguém falava pra gente que a gente precisava mentir. Então, como a gente aprendia? Vendo os coleguinhas sendo zoados, chamados de bichinhas, de virgões, mongolões e tudo mais que pré-adolescentes usam para humilhar seus pares. Era ridículo também quando a gente saía em grupo para as matinês e tal e rolava a competição de quem beijava mais. Então a nossa rotina era se livrar um pouco dos nossos amigos, dar uma volta no salão, beber o refri, ir ao banheiro, voltar e dizer que tinha beijado uma. Tinha beijado? Porra nenhuma. Mas tinha que ficar bem na fita. E, de novo, depois a gente descobre que todo mundo mentia. E pra quê? Eu de verdade espero que essa pressão tenha ficado no passado. Aí a gente cresce um pouco mais e aprende que homem não tem direito de não querer uma mulher. Eu tenho certeza que a maioria dos caras que tem uma mínima vida social vai reconhecer essa situação. Você está num evento social qualquer com seus amigos e de repente, do nada, uma menina começa a te dar mole. Ih, olha lá, tá te querendo. Beleza, tô tranquilo. Vai lá, cara. Né, tô de boa. Cara, a mina tá te querendo. Tu sabe que eu tenho namorada. E daí? Ela tá aqui? Pega logo, cacete. Tô afim, cara, tô de boa. Porra, tu é viado? Essa é a cartada mortal, o super trunfo dos argumentos machistas para pressionar um amigo a demonstrar toda a sua masculinidade. Super trunfo? Tô velho mesmo. Eu seria capaz de apostar que quase todo cara que tá vendo esse vídeo e tem 30 anos ou mais já passou por essa situação. A gente simplesmente não pode não querer uma mulher. Dá pra entender isso? Aí a gente cresce e esse conceito evolui para outro fantasma. A broxada. A gente não pode broxar de jeito nenhum. Porque das duas, uma. Ou a mulher vai ficar péssima e se sentir culpada, ou vai espalhar para as amigas e você nunca mais vai comer ninguém. Inclusive, mulheres, isso é uma parada machista pra cacete da parte de vocês. A gente tem que ser macho, viril e tá sempre disposto ao sexo. Só que, deixa eu te contar, a não ser na adolescência, em que os hormônios estão pulsando loucamente dentro da gente, a gente também nem sempre tá afim de sexo, exatamente como as mulheres. Mas nenhum homem pode assumir isso, porque é mal visto socialmente. E você acha que acabou? De jeito nenhum. Eu, por exemplo, sempre fui taxado de estranho por não ser o macho padrão. Eu não bebo, eu não fumo, quase não falo palavrão, não cuspo no chão, não fico discutindo futebol ou compartilhando putaria em grupos do WhatsApp, não falo de mulher de forma pejorativa, depreciativa, nem faço piada machista ou homofóbica. E isso desde muito antes de ser o mais aceitável socialmente. O simples fato de eu ser educado e evitar falar gírias já gerou muita desconfiança da minha sexualidade. Não tem como, sendo da minha geração e tendo vivido a sociedade que eu vivi, eu não ser machista, pelo menos em algumas atitudes, mesmo sem perceber. Agora, imagina quem veio de outras gerações. Eu, pelo menos, nunca ouvi da minha mãe que homem não chora, nem que se apanhar na rua vai apanhar em casa. Dá pra entender todo esse cenário? São séculos e séculos de machismo em todos os níveis de relações sociais e é muito difícil se livrar disso. É um esforço contínuo. E aqui eu quero falar outra coisa pra você, mulher, que porventura chegou até aqui. Não ajuda algumas de vocês ficarem o tempo todo apontando o machismo alheio com agressividade, como se fosse um crime cometido. Como eu disse no meu outro vídeo sobre cancelamento, é muito mais fácil chegar na boa e mostrar com argumentos
porque essa ou aquela atitude é machista. Eu até imagino que vocês já devem estar de saco cheio de macho escroto, mas nem todo homem é necessariamente um macho escroto. Alguns simplesmente não sabem que dá pra ser diferente. E o cara que é intencionalmente escroto não vai mudar por ter sido confrontado. Muito pelo contrário. É mais provável ele se radicalizar ainda mais. Enfim, o mundo é machista e ainda vai demorar muito para mudar. Porque são milênios de dominação de um dogma que só começou a ser questionado há um século. O bom, pelo menos, é observar que a nova geração, os alunos adolescentes com quem eu tenho contato, por exemplo, já mostram sinais de uma maior consciência. Isso já me dá esperança de um mundo diferente para minha filha.